Fala, turma. Tudo bem com vocês? Sou professor de física, Gustavo Capistrano. A gente está aqui com o campus Pontes e Lacerda, no projeto Física para o Enem. Eu vou resolver com vocês hoje uma questão de física da prova do ano passado, que é a questão 94, tá ok? É uma questão de cinemática, tá? Que está relacionada com o primeiro ano do ensino médio de vocês. Tá? Uma questão fácil, que se trata de lançamento oblíquo. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou ler o problema e aí, no final do problema, eu vou explicando o conteúdo e resolvendo o conteúdo, resolvendo o problema com vocês, tá ok? Então, bem facinho, um problema de lançamento oblíquo. A gente precisa saber de equações de movimento, tanto uniforme quanto uniformemente acelerado. Então, vamos lá. Ó. A figura extraída de um antigo, essa figura, né, a figura abaixo, foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B. Então, eu tenho dois canhões, né, um que está aqui no topo dessa montanha, no topo não, né, está nessa parte mais alta da montanha, e o outro jogador que está no canhão de baixo, que está no ponto B. Então, eles disparam bolas de canhão, um em direção ao outro. Tá? Então, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, módulo V0, e para o ângulo de disparo. Então, cada um dos jogadores tem uma chance, né, alternadamente, de atirar no seu adversário. Então, ele regula a sua altura, né, que é esse ângulo θ, e estima uma velocidade para que possa atingir o adversário. Ok? Então, em um determinado momento de uma partida, o competidor B, que é esse cara que está aqui embaixo, ele ajusta uma altura, né, que na verdade é um ângulo θ de 53 graus, e atinge o adversário B. Então ele fala aqui, ó, em determinado momento da partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, o θ 53, passou tangenciando o ponto P. Então ela veio, saiu do canhão, passou tangenciando esse ponto P e foi. Ó, no jogo, G, que é o módulo da gravidade, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere seno de 53 igual a 0,8 e cosseno de 53 graus igual a 0,6, desprezando as forças de resistência, as forças de atrito. Tá, dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, que é 53 graus, qual deve ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria o disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A. Então ele quer saber, ó, qual deve ser a menor velocidade para que de V0 para que essa B consiga atingir A. Ó, porque se V passar de um certo valor, ele vai passar do canhão. Se V for menor do que uma certa velocidade, ele vai bater na montanha. Então tem que ser precisamente um certo valor V0, que é o que ele quer que a gente determina, para que atinja esse canhão A. Se for muito maior, vai passar. Então, se for menor, vai bater na montanha. Então, qual que é a nosso objetivo? Encontrar a velocidade V0, que é a velocidade de lançamento, velocidade inicial de lançamento do canhão pelo jogador B. Ok? Eu vou passar para o próximo slide aqui, só para deixar aqui salvo seno de θ igual a 0,8 e cosseno de θ, lembrando que θ é 53 graus, que é o ângulo aqui de lançamento do canhão pelo jogador B. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui só uma breve revisãozinha de como que são lançamentos oblíquos. O que acontece quando você tem uma velocidade vetorial, né? Eu tenho uma velocidade que está sendo lançada a um certo ângulo com relação, um ângulo θ, né? Com relação à horizontal.
Então a gente vai ter o quê? Duas componentes nessa velocidade. Lembra que aqui, ó, a velocidade, a gente tem uma gravidade, né, que está sempre apontando em direção ao centro da Terra. Aqui eu vou adotar, ó, o meu eixo positivo para cima e o meu x para cá. Então o que acontece? Ó, a velocidade v0 foi para cá e eu vou ter para cá, ó, uma velocidade, uma componente da velocidade v0 na direção de x, que eu vou chamar um v0x, e vou ter uma componente dessa velocidade v0 na direção de y, um v0y. Sempre a gente faz isso, quando você tem lançamentos, que a gente chama de lançamentos oblíquos. Então você tem projeções, né, em duas direções, em duas componentes. Uma componente na direção de x e uma componente na direção de y. Uma coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente tem o deslocamento na horizontal, a velocidade é constante, tá? Porque a gente não tem aceleração nessa direção. O que acontece quando você faz deslocamentos na verticais? Né? Você tem a ação da gravidade e a gravidade é uma aceleração. Então ela provoca, né, uma aceleração da gravidade. Então os objetos eles vão alterar a sua velocidade quando eles estão se deslocando nessa direção, tanto para cima quanto para baixo. Então há um movimento uniformemente acelerado. Então eu terei aqui, ó, dois movimentos, um movimento na direção x e um movimento na direção y. Agora, como que eu calculo quem vai ser meu Vx, meu V0x e o meu V0y? Isso aqui é bem fácil. Eu pego, ó, um triângulozinho retângulo aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, na direção, na perpendicular, na verdade, na direção y, na vertical, eu tenho meu V0y aqui, e na horizontal eu tenho meu V0x. Vamos supor que eu não soubesse usar minhas relações, eu não soubesse quem que é V0x e quem que é V0y. Eu vou usar minhas relações de seno e cosseno. Depois eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Quem que é seno desse ângulo aqui, ó? Seno de θ. É o meu cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é quem? Ó? V0y sobre V0. Então, o meu V0y vai ser igual a V0 seno. Vai ser igual a V0 seno. Deixa eu apagar aqui. θ. O que vai acontecer com o meu V0x? Vai ser o V0, agora é cosseno de θ. Vou colocar direto aqui. Vocês já entenderam? Cosseno de θ. Porque se você tomar o cosseno, vou passar aqui para cima, só para você passar ali embaixo. Ó, se você tomar o cosseno aqui, ó, quem que é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o V0x sobre V0y. Então eu tenho essas duas relações aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Ó. Quem é o meu V0y? É o meu V0 seno de θ. Só que quem que é o meu seno de θ? É 0,8. Então é 0,8 vezes V0. Quem que é o meu V0x? 0,6, já que é o meu cosseno de θ, vezes vezes V0. Ok. Então, já resolvemos aqui uma parte. Deixa eu apagar essa parte. Vou apagar tudo isso aqui. Primeiro passo está feito. Achamos as relações entre V0y e V0x. Uma outra coisa que a gente acabou de falar. O meu deslocamento na horizontal, ele é com velocidade constante. O canhão está aqui, e o canhão B está aqui, e o canhão A está aqui. Qual a distância entre os dois? Eu vou chamar de x. Ó, é 120 metros. Se ele tem uma velocidade constante, qual vai ser o tempo que ele demora para se deslocar de A até B? Qual que é o tempo que a bola demora para sair de A, de B, chegar até A? Eu vou colocar aqui também e jogo lá para baixo para a gente ter as relações. Ó. A velocidade vai ser constante. Ó. Então, V0x vai ser o espaço que ela percorre, que é x, dividido pelo tempo que ela demora para sair de B até A. Então, o tempo que ela vai demorar para sair de B e chegar até A, só vou multiplicar cruzado, ó, é o espaço que ela percorre, que é 120, que é o meu x, dividido pela V0x. O V0x a gente acabou de encontrar, que é 0,6 vezes V0. Tá? Encontramos uma relação aqui. Ó. 120 dividido por 0,6, como que a gente pode resolver isso aqui? Ó?
Se vocês dividirem 120 por 0,6, isso aqui me dá 200 dividido por V0. Encontramos uma outra relação aqui, ó. Tá? Agora vamos no nosso deslocamento na vertical. Na vertical, eu tenho uma aceleração, que é devido à aceleração na gravidade. Qual que é a equação que mostra o comportamento de um corpo se deslocando na vertical? É o movimento, que seria a equação horária da posição, só que na vertical. Vou chamar de y. Tá, então, a posição aqui, ó, meu y vai ser igual a y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui é um t. Esse menos aqui, pessoal, isso aqui geralmente vem mais ou menos. Depende de como que a gente adota o sinal. Como a gente colocou para cima o nosso sistema de coordenadas, ó, então para cima está positivo. Tá? Então minha aceleração da gravidade ela está no sentido contrário ao meu eixo de coordenadas. Tá? Então minha aceleração fica negativa. Tá? Então meu g fica negativo. Se eu tivesse adotado o meu sistema de coordenadas para baixo, se estivesse na mesma direção da gravidade, a minha gravidade ficaria positiva aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a minha gravidade, meu G, vai ficar negativo. Tá? Então, o que acontece? Ó? O meu Y, que é a altura aonde a bolinha vai parar, a bola de canhão vai parar, é a altura onde está o canhão A, que é 35 metros. Qual que é a posição inicial? De onde foi lançada a bola? Do zero, né? Então é zero. Mais V0y, acabamos de encontrar lá embaixo, ó, é 0,8 vezes V0. Qual que é o tempo que ele demora para atingir o ponto A, o canhão A? O tempo a gente acabou de encontrar é 200 sobre V0, vezes 200 sobre V0. Menos G, dividido por 2. O G é 10, dividido por 2, a 5, vezes o tempo ao quadrado. Então, como fica lá, pessoal? 35 igual a 0,8, corta aqui, ó, 0 com V0, 0,8 vezes 200 menos 5 vezes t ao quadrado. Então, 35 igual 0,8 vezes 200 dá 160. Então, dá 160 menos 5t ao quadrado. Assim, ó, 5t ao quadrado, só joguei o 5t para cá, fica positivo, fica 160 menos 35, que me dá 125. Então, fica t ao quadrado igual a 25, me dá t igual a 5 segundos. Tá? Então, qual que vai ser o valor da minha velocidade V0? Ups, acho que não apareceu para vocês aí. Então, ficou t ao quadrado igual a 25, fica t igual a 5 segundos. Então, como que fica, pessoal, o valor da minha velocidade que eu quero encontrar? Eu vou pegar daqui, ó, t igual a 200 sobre V0. Se eu quero V0, ó, V0 é igual a 200 sobre t, que é 5, né? Então, V0 é igual a 40 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então, essa aí é uma solução para a gente poder encontrar a velocidade inicial de lançamento da bola de canhão do jogador B para que acerte o jogador A, tá? Sem atingir a montanha. Ok? Valeu, pessoal.